Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rogério Pascon e você está na TV Opinião. E começa agora a Opinião do Meio-Dia. E hoje nós estamos com a grata satisfação de estar recebendo em nossos estúdios aqui na cidade de Araras o professor Werner Carmona. Ele é sociólogo e vai conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco do país, do mundo. Boa tarde, professor Werner. É um prazer estar recebendo você aqui no Opinião do Meio-Dia. Boa tarde, Rogério Pascon. Boa tarde, telespectador da TV Opinião Araras. É uma imensa satisfação revê-los, novamente aqui nesse programa que é tão conceituado para a nossa região. Werner, iniciando nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre a sociologia. Gostaria que você explicasse para o nosso público o que é a sociologia. Bom, sociologia significa o estudo da sociedade e o estudo da relação do homem com a sociedade. Nós sabemos que a relação do homem com a sociedade ultimamente tem se pautado por problemas seríssimos, dadas as condições de que o homem é um ser extremamente complexo, é um ser que cria inúmeros problemas para si próprio e para o seu semelhante. E a sociologia, de certa forma, ela vem para auxiliar o homem a interpretar melhor a sua realidade de vida e, consequentemente, apontar os possíveis caminhos para resolver esses problemas criados por ele mesmo. E, professor Werner, falando em conflitos, nós tivemos, esse ano, 2011, alguns conflitos pelo mundo. Vamos falar um pouco sobre o Gaddafi. Alguns ditadores começaram a cair, ainda bem. Eu gostaria que o senhor desse uma explanada nesse assunto. De fato, o que nós percebemos é que nós estamos, na realidade, sob a influência da Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Esses conflitos, essas revoltas que ocorreram no mundo árabe, derrubando várias dinastias que se encontravam no poder há décadas. É o caso, por exemplo, no Egito. É o caso também específico da Líbia e outros países, também daquela região, daquele continente. O que é claro para nós neste movimento é de que as pessoas não toleram mais regimes ditatoriais, regimes de exceção. As pessoas não toleram mais a censura aos meios de comunicação e, consequentemente, as pessoas não toleram mais os abusos de poder cometidos por esses indivíduos que estavam no poder há décadas. E o senhor acredita que esse será a dinâmica dos próximos anos, esses antigos ditadores aí deixando o seu poder? Com absoluta certeza. Em primeiro lugar, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado, onde a informação ela chega instantaneamente, quer dizer, hoje o conflito que ocorre em outro país, ele é imediatamente relatado para a população mundial em prazo de segundos, Quer dizer, essa é a consequência da evolução dos meios de comunicação. E o que a gente percebe também é que pessoas mais informadas, elas têm uma possibilidade maior de enfrentar esses regimes de exceção. E eu acho que a própria dinâmica do mundo não comporta mais a existência de ditadores. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde o acesso à informação é livre, onde as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e deveres e, consequentemente, não cabe mais esta lógica de um mundo pautado por regimes de exceção, como o que nós observamos na região árabe. Professor, no caso da Líbia, tiraram o ditador, o Gaddafi, qual é o caminho desse país agora? O que fazer para esse país ser totalmente ter a sua liberdade? Porque não há apenas tirar, não podemos só tirar o ditador ou aquele que faz essas demandas, mas sim progredir com o país. A reconstrução dos países que estiveram sob influência de regimes ditatoriais, normalmente ela é uma reconstrução extremamente árdua e, consequentemente, traumática, porque nós vamos ter que mudar toda a dinâmica de poder que lá existia e vamos ter que mudar também os costumes que lá existiam. Eu acho que um outro ponto, Rogério, que fica muito claro nessa discussão a reconstrução deve ser feita
única e exclusivamente por pessoas daquela localidade, ou ela deve ter a influência também de pessoas de outros países? Né? Aí nós vamos chegar a uma discussão que já foi feita pelo saudoso, né, cientista político norte-americano Samuel Huntington, né, quando ele falou a respeito do choque das civilizações. O que é o choque das civilizações? É a intromissão dos países ocidentais nas políticas dos países orientais. Ou seja, o eterno conflito entre Ocidente e Oriente. Né, que inclusive foi a tônica, o motivo utilizado, né, de forma errônea, obviamente, pelos grupos fundamentalistas islâmicos que pregam o terrorismo, né, contra os países do Ocidente. Então, essa questão de reconstrução desses países que estiveram sob influência de ditaduras, ela, a meu ver, é um problema muito sério, né, e, consequentemente, também leva em consideração a possibilidade da atuação dessas células terroristas que, de certa forma, criariam mais desestabilização naquela região. Né? Infelizmente, o terrorismo existe no mundo todo e cabe aos países, cabe a todo mundo a tentar se prevenir contra esse mal que assola aí o mundo inteiro. Exatamente. E o que nós precisamos levar em consideração também nesse quesito é o Ocidente, de que forma poderá auxiliar o Oriente a reconstruir, né, a política, a economia desses países, a sociedade desses países. Deve-se preservar os valores, acima de tudo, né? Deve-se preservar os costumes desses povos. Nós, ocidentais, não podemos chegar lá e impor a nossa vontade, né? Impor os nossos costumes, os nossos valores para países que têm costumes, valores totalmente diferentes dos nossos. Muito bem. Professor, também falando economia, a grande mídia, e nós estamos já percebendo, há uma crise mundial, já não esse ano, mas no mínimo 2 anos, que ora afeta o nosso país, ora não, mas várias potências mundiais estão sofrendo com essa crise econômica mundial. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O que o senhor acha? Qual é o desfecho dessa crise? Ou teremos uma crise duradoura ou será passageira? Segundo a chanceler alemã Angela Merkel, a crise deve durar, em média, 10 anos ainda. 10 anos? Reflexo para a Europa, principalmente, deve ser muito trágico, segundo as informações prestadas pela chanceler alemã. O que nós percebemos também é que a crise econômica, esta crise atual, ela é um desdobramento de uma crise anterior, que é a crise de 2008. Né? Em 2008, o que aconteceu com o mundo? Nós percebemos grandes corporações bancárias, grandes bancos, né, quebrando. Por quê? Porque emprestaram dinheiro para as pessoas e as pessoas depois não tinham como honrar esses compromissos. Então, houve uma quebra do sistema financeiro, em especial sistema financeiro europeu e norte-americano, e isso acabou tendo reflexos profundos, né, no mundo todo. O Brasil, enfim, saiu melhor, né, na performance com relação à crise, porque nós já tínhamos um histórico de crises anteriores, né? Crises internas, inclusive. E nós tivemos também aí a evolução dos governos, sucessivos governos, que encararam a crise de uma forma diferente. Até aproveitando esse gancho sobre a crise, Rogério, eu estive recentemente na Europa, mais precisamente na Itália, e o reflexo da crise é tão profundo, eu cheguei a participar, né, de alguns encontros, fui inclusive a algumas cidades interioranas mesmo da Itália, e eu pude perceber lá que lojas estão vendendo os seus produtos com 70% de desconto. Né? Quer dizer, hoje o que sustenta a economia europeia? O que sustenta a economia europeia são os turistas, estrangeiros, né, em especial. Por quê? Porque a população europeia ela está praticamente falida. Né? E nós temos um outro dado que é importante e que acaba trazendo uma preocupação maior para o mundo, que é a performance da economia norte-americana, que infelizmente
continua estagnada. Quer dizer, a economia norte-americana, mesmo com todos os pacotes econômicos, né, adotados pelo governo, de incentivo ao produtor, de incentivo ao consumo interno, né, não está deslanchando. Quer dizer, a população continua a ver navios lá nos Estados Unidos. E, professor, o senhor acredita que também com essa crise dos Estados Unidos, a eleição do Barack Obama pode ser atingida, pode levar a uma desvantagem? Certamente, se o presidente norte-americano Barack Obama não reagir, né, imediatamente a esses efeitos da crise, isso pode ter desdobramento, sim, no resultado das eleições norte-americanas. Agora, é uma questão ainda a ser repensada, né, a ser analisada, reanalisada, porque o povo norte-americano demonstrou nessa última eleição um alto grau de maturidade ao votar, né, em Barack Obama. Eu acho que ele, embora não tenha correspondido às expectativas da população norte-americana, o que a gente percebe é que ele é realmente um marco, né, ele é um divisor na história norte-americana, porque pela primeira vez nós observamos uma pessoa negra ascender ao poder. Quer dizer, isso é uma conquista enorme para uma sociedade que sempre foi pautada, não é, por preconceitos e por outros problemas de natureza social. E ele tem aberto um diálogo com o mundo todo, até diferente dos demais presidentes que ali passaram. De certa forma, os Estados Unidos foram obrigados a dialogar com o mundo, né? Embora seja a maior potência mundial, né? Seja um país assim de características únicas dentro da esfera mundial, o que a gente percebe é que os Estados Unidos, diante da crise, acabaram sendo obrigados a negociar com o mundo. Quer dizer, ele sozinho não consegue resolver os seus próprios problemas. Ele precisa, inclusive até porque os Estados Unidos têm como maior parceiro comercial a China. E não nos esqueçamos, a China é um dragão que não está adormecido. É um dragão que tem, né, avançado e muito aquém das nossas expectativas no cenário econômico internacional. Até existem estudos apontando que a China deve se tornar a maior potência mundial dentro de 15 ou 20 anos, no máximo. São coisas inevitáveis e também nós vamos ver aí se o mundo daqui a 10 anos será melhor do que hoje. E aproveitando ainda, falando da crise mundial, o que isso deve afetar o Brasil? Porque o Brasil, a gente tem a impressão que alguns meses parece que, olha, vamos aí crescer, aí não vamos mais. Nós temos uma economia ainda sólida, mas aí com algumas dúvidas. O grande problema do Brasil é a capacidade de poupança interna e, consequentemente, o nível de endividamento das famílias. Eu li recentemente uma reportagem no jornal Estado de São Paulo e essa reportagem apontou que o nível de endividamento das famílias brasileiras chega a cerca de 60% do orçamento. E esse é um problema muito sério, porque as pessoas elas têm dívida com cartão de crédito, dívida com crédito consignado, que é aquele empréstimo em folha de pagamento, né? A pessoa vai fazendo um empréstimo, 2 empréstimos, 3 empréstimos, a hora que ela vai se dar por conta, a renda dela está totalmente comprometida. Então, esse é um problema que o governo atual terá que enfrentar. E o que nós estamos percebendo é que o governo tem estimulado cada vez mais, né, o crédito, o oferecimento de crédito e também o consumo. Quer dizer, já estamos aí com um problema seríssimo de endividamento dessas famílias. E estimular o consumo de que forma? Né? Então, essa é uma questão que se coloca para a sociedade brasileira de um modo geral. Então, eu acredito que, embora estejamos mais preparados do ponto de vista econômico para enfrentar essa crise, nós temos sim que fazer alguns ajustes e um desses ajustes é exatamente diminuir essa taxa elevada de endividamento das famílias brasileiras. Professor, falando na mesma direção, o senhor acredita ainda que nós fazemos a reforma tributária ainda? Porque às vezes a gente vê a grande mídia falando, olha, nós precisamos fazer a reforma política, a reforma tributária. Será que sai a reforma tributária?
essa é uma questão a se colocar também para o atual governo. Eu tenho percebido que a presidente Dilma, ela tem feito alguns ajustes necessários, mas está além das nossas expectativas. Por exemplo, o ano de 2012 deve ser apontado como um ano que vai facilitar e muito a vida do pequeno empreendedor, né, daquele microempresário. Muito bem. Professor Werner, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você, na sua residência, fique com a gente. Assim, do intervalo, nós voltaremos em seguida. Quer ganhar muitos e muitos prêmios? Então assista todo sábado na Rede Opinião de TV Disque Prêmios Tiradentes, o seu programa de prêmios. E é muito fácil, hein? Você presta atenção, fica sabendo das novidades e das ofertas da Rede Tiradentes. Aí você liga e ganha prêmios de montão. Disque Prêmios Tiradentes, todos os sábados às 14 horas, aqui na Rede Opinião. Fica aí! Está chegando o Natal e a SAS Nali preparou ofertas de Papai Noel para você. Pendente Sino, R$ 44,90. Pendente 150 Montenegro, R$ 79,90. Globo giratório, R$ 129,90. Plafon quadrado fosco, R$ 59,90. Estas e muitas outras ofertas você só encontra na Nali. E nas compras acima de R$ 89,00 você ganha um cupom para concorrer na promoção Natal Premiado. São 33 itens que irão decorar o seu lar. O sorteio será dia 17 de dezembro. Então corra para a SAS Nali, na Rua Francisco Leite, número 152. Fone 3321-5055 ou site www.nali.com.br. As festas de final de ano estão chegando. Antecipe as suas compras para seu maior conforto. A Osvaldo Calçados, em seu novo espaço, oferece para você as novidades com os modelos que têm todo o charme e ousadia da estação com numeração especial. Confira a nova coleção de bolsas com os modelos que alinham charme, praticidade e beleza ao seu visual. Na linha masculina, sapatos e acessórios de couro em diversos modelos e a coleção da Mac Boot, para quem curte a natureza com muito conforto. Osvaldo Calçados, diferentes estilos, todas as idades. Aproveite os últimos dias da campanha Arara Sem Fome. Você pode ganhar um super salário de R$10.000 por mês. Vá fazendo seus planos. Viajar, trocar de carro, reformar a casa. Aumente suas chances. Compre os produtos indicados da Rede Tiradentes, doe 1 quilo de alimento e concorra ao super salário de R$10.000. Últimos dias da campanha Arara Sem Fome. Uma prova de amor pela nossa gente. Tiradentes é da nossa terra, é da nossa gente. Você pediu e o Papai Noel da Musical Brasil atendeu. Toda loja em até 12 pagamentos sem juros. Isso mesmo, tudo em até 12 vezes sem juros. Instrumentos musicais, toda linha de áudio e iluminação. Corra agora mesmo para a Musical Brasil e aproveite esta grande oportunidade. Tudo em até 12 vezes sem juros. É o presente da Musical Brasil para você. Musical Brasil Instrumentos Musicais, em Araras, Limeira e também na internet. O endereço certo para quem gosta de música. Já estamos de volta com a Opinião do Meio-Dia e hoje estamos entrevistando o professor Werner Carmona, da cidade de Santa Gertrudes. Professor, 2012 tem uma expectativa muito grande, anos da eleição. Como é que o senhor vê 2012, como que será esse ano, o ano das eleições? De certa forma, nós temos no panorama político brasileiro uma nova interpretação acerca das eleições, né? Primeiro porque será um ano marcado pela presença notória da Lei Ficha Limpa. Quer dizer, se nos anos anteriores a Lei Ficha Limpa não tinha validade, neste ano ela terá. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, que é a instância judicial mais importante do nosso país, irá validar a Lei Ficha Limpa para as eleições de 2012. Quer dizer, e, por outro lado, nós temos também um nível de conscientização do povo maior, né? O povo hoje atua, inclusive, nas redes sociais, né? Que a internet vai ser aí um grande meio de comunicação
o grande responsável, a meu ver, por demonstrar a qualidade dos candidatos, né? Quer dizer, hoje você clica determinados tipos de sites, você já tem informações pormenorizadas a respeito do candidato. Se ele é ficha limpa, se ele é ficha suja, se ele tem projetos realmente para a cidade, para o estado, para o país, né? E se realmente é uma pessoa com seriedade na vida pública. É mais ou menos o que a gente sempre fala aqui na TV e os colegas nossos aqui também. A ficha limpa também é a população que faz. O cidadão que vai votar esse ano, ele vá tranquilo, vá com a sua consciência tranquila, pesquise os candidatos antes de fazer e lembrar sempre que na hora que ele está atrás da urna, o voto dele é igual ao de todos, né? É ali que existe uma igualdade entre todas as pessoas, que ele reflita e faça a limpeza necessária com o seu voto. São dois momentos importantes, né, na vida pública. Primeiro, a eleição, como você bem frisou, Rogério. Você tem que saber em quem está votando, né? Quais são as qualidades desse candidato, qual é a vida pregressa desse candidato, quer dizer, o que ele fez lá no passado para merecer o seu voto, né? E segundo, a fiscalização do candidato eleito. Porque não adianta eu votar em alguém e depois esquecer esse alguém, né? Isso é muito comum nas eleições para o Poder Legislativo, em especial, né? As pessoas dão maior importância aos candidatos do Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo. Por quê? Porque são inúmeros os candidatos do Poder Legislativo, né? E a composição das câmaras municipais, das assembleias legislativas e, consequentemente, da Câmara Federal e do Senado Federal é infinitamente maior do que a composição do Poder Executivo representado pelas prefeituras, né, pelos governos estaduais e, consequentemente, pelo governo federal. Muito bem. Professor, o senhor tem uma ligação direta com a educação, vive no meio da educação da cidade de Santo Jesus, Rio Claro. Como o senhor está vendo a educação no Brasil em modo geral? Olha, eu acredito que educação não se faça apenas com a quantidade de recursos que está sendo destinada, né, para as diversas secretarias municipais, estaduais de educação. Mas a educação se faz, acima de tudo, pela valorização ao profissional. E essa valorização, obviamente, que ela passa pela questão financeira. O professor tem que ser bem valorizado. O professor bem valorizado financeiramente, ele não teria que ficar fazendo bico, né, em outros tipos de empregos ou até mesmo em outros setores da educação. Quer dizer, a lei do 1/3 aí, que fala a respeito da diminuição da carga horária do professor para que ele se dedique melhor às provas, na elaboração de provas e, consequentemente, a correção, né, e também a formulação, né, no caso aí, incrementação das aulas, ela é importantíssima. Mas nós estamos tendo resistência dos estados, né, por parte dos estados e também das prefeituras. Por quê? Porque a lei do 1/3, fora da sala de aula, demanda, exige, no caso aí, novos concursos públicos e, consequentemente, né, uma nova demanda por profissionais. E a gente sabe que a profissão professor hoje ela é tão desvalorizada que a maioria dos jovens não deseja fazer licenciatura, não deseja concluir licenciatura. Ou seja, o Brasil corre um sério risco futuro, né, bem próximo, de não ter mais professor para ensinar os nossos filhos, nossos netos, né, os alunos de um modo geral. O professor, ele precisa de incentivo. Cabeça, coração e bolso. Não podemos esquecer do bolso, que antigamente, como você bem disse, todo mundo queria ser professor, né? Tem aquela vontade de passar o conhecimento, né? E hoje já vai ficando uma profissão já, o que as pessoas têm um pouquinho de medo, né? E é uma profissão das mais necessárias para o nosso país. Rogério, você tocou num ponto importantíssimo. Primeiro, um professor há 60 anos atrás, ganhava o equivalente a um juiz, né? Juiz de direito. Hoje o salário de um juiz é em torno de R$27 mil.
E o salário do professor, principalmente da rede pública de ensino, ele não ultrapassa R$2.000, um professor em início de carreira, né? Então, esse é um problema seríssimo. E outra, como você também frisou, o professor, ele é o elemento que forma o médico, que forma o